Joga, joga. Olá, meus nobres, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Horário Nobre Investe. E hoje o assunto, meu irmão, vai ser muito top, porque ninguém tá do jeito que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre dívida, mas graças a Deus ninguém deve nada. Só nessa abertura a gente merece um like e merece que você se inscreva no canal. Dá essa força pra gente, rapaz. Estamos aqui toda semana falando pra nos ajudar e ajudar você a tratar melhor o seu dinheiro. Porque o dinheiro é um bicho que corre da gente. Eu nunca vi um negócio desse, não. Eu trato ele tão bom, fica aqui, rapaz, vai embora não. E ele vai embora, olha. Imagine pra quem maltrata o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. E pra falar sobre dívida, as principais estratégias pra gente sair da dívida, quem tiver interessado, eu trouxe aqui meu amigo, parceiro, irmão, Orlaí Investe. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Daniel. Um ótimo bate-papo pra gente aí falar sobre dívidas, que não é bom, né? A gente sabe muito bem a dificuldade que é as pessoas que hoje se encontram nas dívidas, e como sair delas e como lidar com elas de forma muito estratégica, não desesperadora. As dívidas hoje, quem tem dívida, né, que passa por essa situação, sempre a gente vê com a dificuldade, vê com medo, vê como um vilão. Mas quando você começa a entender que aquilo ali foi você que fez, ninguém chegou para você e empurrou um boleto, toma esse boleto, é seu. Foi você que fez, então você é o responsável. Então essa visão, primeiramente, é minha, eu sou o responsável, não vou terceirizar a culpa de ninguém, é a minha responsabilidade, então vou resolver. Então hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre como você pode lidar com as dívidas que você mesmo fez e você mesmo vai quitá-las. Muito bem. Isso aí. Graças a Deus ninguém tá devendo. Não, ninguém. São suposições. Isso, né? digamos que, né? Digamos que a gente tá devendo, né, Orlaí? Então, Orlaí, na sua experiência, na sua opinião, deixa eu fazer uma pergunta, você já deveu? Ou não? Nunca deveu? Você é muito controlado, né? Hoje eu devo o mundo e o fundo. Eu só devo a duas pessoas, ó. A Deus e o mundo. Eu ia dizer isso também. E olha, a dívida hoje, Daniel, não é que seja difícil lidar, mas quando ela ultrapassa o limite do que você ganha, aí sim. É complicado. É muito, muito desesperador. Só que assim, o lado bom da dívida é você poder usufruir do que você fez com a conta que você decidiu ter. De acordo com uma estatística aí, muitas das pessoas hoje no país têm dívidas no boleto. O que é o boleto? Antigamente conhecido como carnê, né, como crediário. Lembra da Casas Bahia, lembra da Magazine Luiza, antiga Ricardo Eletro. O pessoal fazia no carnezinho, né? Aqueles boletos de 24 vezes, 36 vezes. Isso que quebraram, né? E essas dívidas aí, elas são as dívidas respeitosas, porque pode faltar tudo, mas não pode deixar de pagar o boleto. Isso. Muitas pessoas hoje, eu acho que até que quem assiste também pode lembrar, era fiel a pegar o boleto, pagar na promissória, grampear junto com o comprovante. Então assim, esse boleto hoje a gente conhece como cartão de crédito. Uhum. Então deixou-se de lado, muitos comércios hoje aderiram à maquineta do cartão de crédito, né, deixaram de lado o boleto, o fiado, para o cartão de crédito. Então o cartão de crédito hoje trouxe uma facilidade e também uma comodidade, porém com ressalvas negativas da comodidade de que você pode ficar viciado nele. Então, teoricamente, o que são as dívidas? Se você tem uma renda mensal fixa na sua casa, que eu vou dizer a sua esposa e você, de cada um ganhar um salário mínimo, então teoricamente vocês têm 2 salários mínimos na sua casa. Se você tem um cartão de crédito de R$3.000 de limite, você não tem R$6.000 de renda na sua casa, você tem só R$3.000. Só que muitas pessoas hoje entendem que o cartão de crédito é um complemento da renda. Isso. E deixa de lado a estratégia de que ele serve para você comprar algo parcelado e não financiar o primeiro mês todo o valor de crédito. Então, do mesmo jeito que o boleto, que o crediário existia, o cartão de crédito existe hoje, mas se você não tiver consciência e moderação, pode acontecer de você ter uma dívida muito alta e você acabar desesperado. Exatamente. E muitas dificuldades hoje, o brasileiro hoje sofre
não por ter a dívida, mas por não entender como funciona a dívida. Exatamente. Porque dívida, ela é uma troca, né? Você é o empresário, você tem a sua loja de imóveis e eu quero comprar um móvel. Você vai me fornecer um móvel, eu vou lhe fornecer dinheiro. Isso. Com a desculpa de que eu vou pagar mensalmente parcelas suaves. Só que aí, ao invés de eu comprar um móvel, eu vou em outra loja e compro outro. Vou em outra loja e compro outro. E aí eu faço uma dívida alta, que ultrapassa o valor mensal da minha renda em casa e acaba que desfavorece todo a minha estratégia de finanças em casa. E aí acaba que destrói completamente o que você teria como um alicerce financeiro. Aí aparecem os imprevistos, né? Que é o quê? Que é gás, luz, Saúde, comida, saúde, carro, moto, tudo isso carro acontece. Quebra, tem que ir pra Exatamente. oficina. Então, assim, nesse contexto, as dívidas, elas são para que você consiga adaptar a sua renda mensal a um nível até certo ponto. Não é ideal, se você ganha 3 mil, você gastar 3 mil por mês. O que sobra? É todo mês no aperto, na garganta. Então, assim, quando a gente falou do episódio passado... Se você for um cara que está começando, não é casado, não tem filho, não tem despesa, porque muitas vezes, o que acontece? A sua despesa vai aumentando que você não vai nem notando. Né? Verdade. Aí você casa, aí você financia uma casa, aí vem o aluguel, né? Aí vem sua esposa, aí vem filho, aí começa e de repente sua renda não consegue ser compatível com, né, a demanda de que você tem hoje. Despesa, exatamente. Custo, né? Aconteceu muito com isso. Quando eu vi, eu já estava com a despesa maior do que a minha renda. Aí é onde entra a renda extra que a gente falou no episódio passado. Se infelizmente ultrapassou o limite, ou você retrocede, que nem também a gente falou, que é uma das estratégias de diminuir os gastos, ou você retrocede nos gastos desnecessários, e também faz uma renda extra, ou você simplesmente continua com o seu padrão de vida, mas você tem que pagar um preço. Exatamente. E o preço, infelizmente, é desgastante, é trabalhar mais. Você, sua esposa e quem puder lhe ajudar, como você sabe, né? A gente precisa sempre estar fazendo dinheiro. Isso. O empregado, o CLT, ele recebe fixo. Então ele sabe quanto ele vai receber no final do mês. Exatamente. Mas o empreendedor não sabe. Então tem aquela variável. Para mais e para menos. Então, sempre que você... Agora você tem a certeza de que se você trabalhar mais, você vai conseguir ganhar mais. Vai ter a variável? Vai. Mas se você trabalhar mais e mais, você vai conseguir ganhar mais. Então vai de acordo com a sua estratégia. Se nesse mês sobrou, junta para que no próximo mês também venha a sobrar. E as dívidas hoje, para a gente lidar com ela, não é só você ser um psicólogo ou você ser um dos melhores coaches financeiros do país. Não. Você só precisa ter finanças pessoais organizadas. Isso. Que é o difícil, né? A gente precisa entender, como eu falei, dinheiro na mão, ele voa. É rápido, ele some. Rapaz, eu faço tão carinho nele quando ele chega em mim. Não sai não, fica aqui. Fica aqui comigo. Ajeita, abraço, beijo, mas não tem jeito vai-se embora que nem vento. Ligeiro. Então rápido que é nesse pensamento que a gente tem que se apegar, que infelizmente o dinheiro, ele só é a nossa vez de ter na mão. Né? Alguém lhe entregou, você vai entregar para outra pessoa e assim vai. Exatamente. Então assim, as dívidas elas vão surgir. Só que você precisa refletir. Muitas das vezes roupas, sapato, comida, lanche, gastos que você poderia evitar em prol de uma saúde financeira melhor na sua casa, na sua vida, poderia ser nesse contexto para que você conseguisse lidar melhor com as dívidas. Então assim, evitar gastos maiores, gastos desnecessários, talvez seja o principal passo para você começar a lidar melhor com as suas dívidas. Exatamente. Esse ano eu fiz uma meta de comprar nem uma cueca esse ano. A roupa tá tudo desbotada, rasgando, costurando. Mas se você faz um sacrifício, você não sai nunca. Exatamente, né? exatamente. Você falou muito bem assim, ó, você tá endividado, a primeira coisa que você tem que fazer, parar. Toda dívida tem um âmbito emocional. Verdade. Né? Aí eu tô endividado, para. Se puder pedir ajuda, pede pra esposa, pede pro pai, pede pro irmão. E começa a organizar. É isso que eu faço. Pega um caderno, uma folha e bota tudo que deve, meu amigo. Isso. Tudo que deve. Aí você vai tornar consciente. Porque às vezes quando o cara não anota, eu estou devendo isso tudo. Às vezes, né? Verdade, verdade. Eu falo como especialista, doutorado em dívidas, na faculdade. Aí manja, Massachusetts, lá dos Estados Unidos, eu entendo. E quando você coloca que você agora eu vou me organizar, aí você começa. Aí
trocando ideia com o Orlaí, o que é que eu comecei a fazer? Fazer uma hora extra. Uberar, né? Que eu tava... Fazer uma renda extra, né? Você tava fazendo o que? Eu tava uberando. Não, mas cara. Tem um tempinho que eu tava ali no almoço, ali parado, não tava fazendo nada, e tava assistindo coisa do YouTube. Né? Em vez de estar passando o tempo Tempo ocioso, né? Tempo ocioso. Porque tempo é dinheiro, né, Daniel? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E você que é autônomo, você sabe muito bem disso. Uhum. O dono do seu próprio negócio, o dono do seu próprio tempo, sabe o quanto é valioso a sua hora. Outra coisa também, entender para quem você tá devendo. É verdade. Porque quando você deve para banco, ele manda uma cartinha, Senhor Daniel Nobre, lembramos de você, você não apareceu, vai por aqui. Olha que coisa educada. Se sente privilegiado. Agora quando você deve para CPF, tio, outra pessoa, pai, não, mãe, mas ainda tá bom. Quando é família, né? Passa vergonha, mas quando você é uma coisa mais difícil, como verdade. agiota. Né? Verdade. Tem uns agiotas que eu sou amigo dele da devido mais de 10 agiotas. Eu sou amigo de tudinho, graças a Deus. Que pagou Agora tudo. tem um segredo também. Muitas vezes não tinha dinheiro pra pagar, mas eu chegava lá pra ele e dava satisfação. Pronto, aí uma das coisas que a gente precisa sempre estar falando. É encarar o problema de frente. Exatamente. Hoje, deixa eu voltar. É na hora de lembrar do corte, que você sai e volta. Hoje, quando você encara os problemas que você tem, principalmente financeiros, de frente, você consegue ter uma força, uma motivação melhor para resolvê-los. Até aparecem as soluções. Que, na verdade, a solução é dinheiro. Mas como você vai conseguir o dinheiro, exatamente, é o meio que você vai... Por exemplo, como é que você encara os problemas financeiros? Como você falou, da sua forma, você colocou tudo num papel, conversou com a sua esposa, chegou junto a uma estratégia e aí bolaram um plano de ação. Muitas das vezes a gente não tem isso. As pessoas acham que encarar o problema é olhar na cara da pessoa que deve dizer, bicho, eu vou pagar hoje não. E não é assim. É você tentar também não só justificar a pessoa que deve ou a instituição, mas também botar as mangas para cima e começar a trabalhar. Exatamente. Porque o salário em si só vai cair no 5º dia útil do mês ou no final do mês, se você for contratado pelo Estado ou pelo município. Então, nesse contexto aí, você tem um prazo para receber o seu salário, mas a dívida está na porta de casa. Então, é a hora que você vai entender que lidar com as dívidas não é só pagá-las, é entender por que você fez, para que você fez, como eu sempre digo. Né? Existe um contexto em que você, de acordo com a sua vida, sempre vai ser essas perguntas. Para quê, por quê e como. Então, por que eu fiz a dívida, para que eu fiz a dívida e como eu vou quitá-la. Exatamente. Então, desse contexto aí em diante, você vai começar, se possível, bota no papel, escreve num caderno, faz no telefone, mas não deixa de encarar o problema. Não deixa para outro pegar o teu problema, ou tua esposa, teus filhos, não desconta, ou assume. Ou exatamente. Adiar um problema que você pode estar resolvendo. Que é hoje. Outra coisa também que eu vejo muito é as armadilhas, né? A gente tá em período de festa junina. Isso. Né? Algo sazonal. Vou pra festa, meu amigo vai, minha colega vai. Aí às vezes você não tá, mas porque o colega vai. É difícil dizer não, né? Aí você não dizer não, entendeu? Então, não tô dizendo que o cara tem que privar de viver, tem que viver a vida. Exato. Agora tem períodos que você... É uma, como eu falei, né, renúncia, né? Uma renúncia. Se infelizmente, você realmente quer sair ou se você quer... O ano todo vai ter festa. Vai ter. Janeiro, início de ano. Fevereiro, carnaval. Março, abril, maio, junho, a preparação e o pós-carnaval do São João. Então pega esse período. Aí final de ano tem o Natal, tem os aniversários, tem os feriados, tem as piscinas, tem o verão. Então assim, sempre vai ter gasto. A diferença é o que você vai fazer para evitar gastar acima da sua média mensal e aproveitar a sua vida. Exatamente. Porque tudo é dinheiro. Tudo gira em relação à sua hora e o seu tempo. E o dinheiro é uma delas que gira em torno. Então, se você não gasta com demasiado, se você não gasta com moderação, no final do mês, você vai ter um salário, infelizmente, para pagar contas e não vai viver. E a culpa sempre vai ser sua. Porque você que escolheu. Você que decidiu isso. Então, o que é que eu posso fazer? Arregaça as mangas e encara o problema de frente. É como você falou. Não tenha medo da dívida. A dívida, infelizmente, ela é algo negativo, mas você que fez. Exatamente. Tem que assumir a responsabilidade. Você como exatamente. Adulto, né? É a autorresponsabilidade. E olha aí,
primeira coisa que a gente falou, né? É parar de cavar, começar a organizar. Se possível, pedir ajuda. Tem pessoas... Eu sou um cara que não sou muito de pedir ajuda. Eu sou um cara que não gosto de dividir problema com ninguém. Mas às vezes é necessário. É importante, às vezes é necessário. E a outra coisa que eu fiz também, olha aí, foi botei meta. Ó, dia 31 de dezembro, meu amigo. Eu vou ter isso, vou fazer isso. Eu vou ter quitado dessas dívidas. Possa ser que você chegou lá não quitou. Mas pelo menos você chegou perto. Isso. Quitou 80%. Isso. Entendeu? Que botar metas. Por exemplo, esse ano eu gastei muito dinheiro com roupa. Um exemplo. Aí eu botei, ó, não vou comprar uma roupa. Não vou comprar uma roupa. Tá aí cheio de festa, eu quero nem saber. Só não vou andar pelado, mas... Tem na roupa? Entendeu? Aí é uma coisa, uma atitude que eu fiz que já vai me ajudar. Outra coisa, eu gastava muito dinheiro com lanche. Aí, tanto pro meu bolso, tanto pra minha saúde... Melhorou. Melhorou. Exatamente. Só vou comer em casa. Exatamente. Porque são os pequenos gastos que o seu dinheiro vai indo embora e as dívidas vão acumulando. Como a gente tá falando de dívidas aqui, então, bicho, é atitude. Verdade. É verdade. Essas decisões que você toma todos os dias fazem com que você consiga, lá no futuro, ter um grande colheita, né? Não. Porque a plantação é diária, né? Então, a colheita pode acontecer uma vez no ano. Mas quando ela acontece, você tem que ter plantado para colher. Então, tem que cuidar, tem que sempre estar ciente do que você está fazendo. Hoje, as dívidas, elas não são algo que você possa achar que é algo que possa corromper ou destruir um lar. Mas as decisões as quais você tomou que possam acontecer isso. Exatamente. Porque a dívida foi uma decisão. Eu estou na frente de uma loja de roupa e eu sempre quis um blazer. Aí eu olho pro blazer, R$300. É o meu sonho ter um blazer. Mas aí eu olho pro meu bolso, não dá pra comprar. Aí eu vou e passo o cartão de crédito, mesmo sabendo que eu só tenho R$300 de limite. Aí eu comprei por quê? Pra realizar um sonho. Mas qual foi o fundamento financeiro que eu tive ali? Era um desejo, né? Entendeu? Aí depois que eu vesti o blazer, eu usei uma vez, duas vezes, tá lá no guarda-roupa. Tá. Aí, assim, foi um desejo compulsivo para consumir. Aqui no horário fecha. Não, é um exemplo. Mas esse contexto aí de você compulsivamente querer ter mais, querer comprar mais, às vezes é porque você não consegue renunciar. Então comece a tentar nessas estratégias a estratégia da renúncia. Eu não preciso daquilo agora. Então não vou ter. Agora não adianta eu passar pela loja do blazer e dizer não vou. Passo pela loja do lanche, passo pela lanchonete e compro um lanche. Porque eu sei que quando eu chegar em casa eu vou almoçar. Mas eu lanchei na rua, aí eu vou almoçar. E assim vai viciando. Quando você vai ver o cartão de crédito, se você olhar, faça um exercício na sua casa, abra o cartão de crédito, quase todos têm, eu acredito que todos os aplicativos de cartão de crédito devem ter isso. Abra as faturas de janeiro até agora. E comece a analisar naquela lojinha de lanche que você faz, que você passa no crédito. Faça aquela análise daquela lojinha que você vai e toma um cafezinho. Faça aquela análise daquela lojinha que você para e compra todo mês alguma coisinha lá. Soma. Nesse período de 6 meses, que até junho agora, quanto tu já gastou nessa lojinha? Será que não poderia ter comprado menos? Será que não poderia ter deixado de gastar? E essa conta não deveria ser mais pra frente com dinheiro sobrando pra você poder usufruir com a sua família, comprar um móvel novo, fazer uma manutenção no seu carro, comprar alguma coisa que você sempre quis, né? Então essa é a estratégia, renunciar a algo agora pra na frente você ter alguma coisa melhor. Agora, olha aí, vai ter muita gente que vai estar assistindo a gente aí e vai ficar perguntando: é porque eu devo porque eu ganho pouco. E não está intrinsecamente ligado a quanto você ganha. Exatamente. Né? Eu conheci pessoas que ganhavam R$1.000 por mês e estavam emprestando dinheiro, pô. É verdade. O cara tinha 10 mil guardado, emprestava. É verdade. Entendeu? Tem pessoas e assim. E tem pessoas que ganham 10, 20, 30, 50 mil e estão super endividadas. E tem históricos aí de médicos, de arquitetos, engenheiros. São muito conhecidos, né? Ganhar bem, mas também estatisticamente, os médicos... É estatística mesmo, não Daniel. Não são todos, né? Mas um dado muito, muito alarmante é realmente... quanto mais você ganha, mais você acha que pode gastar. Isso. Então, assim, esse poder de compra que você acha que tem, não existe. O crédito é apenas a promessa de que você vai pagar. O crédito não é o débito. O débito, como é que funciona o débito? Ele sai o dinheiro da conta.
O crédito, ele não tira o dinheiro da sua conta, porque você não tem dinheiro na conta. Você está prometendo que vai pagar daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias e assim por diante. E se você não se programar para pagar, vai chegar a conta e você não vai pagar. E aí é onde entra os juros, que é um problema muito grande nos cartões de crédito. Financiamento de dívida, o rolamento da dívida, aí você deixa para pagar daqui a 60 dias o que já era para pagar em 30. E aí é onde entra a dificuldade, porque aí estressa, gera desconforto, discussões, gera ansiedade, todos os sintomas negativos por conta do dinheiro. Aí o dinheiro é o vilão. Mas quem é o culpado? Foi o dinheiro que comprou? Não tem nada a ver. Foi o dinheiro que foi lá na lojinha e comprou? Então assim, é psicológico. Só que no mesmo tempo que você tem que controlar isso aqui, você tem que controlar isso aqui, suas mãos. Porque o cartão tá no bolso. É só botar aqui na maquininha e pagar. Pagar, entre aspas, né? Prometer que vai pagar. Então, quando você começa a calcular e pensar assim, você começa a recuar. E não é ser mão de vaca sovina, porque a gente gosta de curtir a vida, a gente gosta de se alimentar bem. Mas se for um período, tem que ser mesmo. Tem que uma renúncia. Ir pra radicalidade. Entendeu? Às vezes você não é ser sovina, mas você mesmo... Bicho, ou eu faço ou eu faço. Eu concordo com você. Concordo. Entendeu? Muita gente hoje tem uma dificuldade muito grande dificuldade não, costume na verdade, porque foi impregnado isso na sociedade como um todo, de criticar aquele que pensa no futuro como um bem financeiro. Por exemplo, eita bicho burro, bicho, vai deixar de comer o lanche lá comigo, tá pensando, R$2, R$3, vamos dançar, vamos pular, não vai gostar nada não, pô, faz o seguinte, vamos comigo. Só que o vamos comigo, quando você chegar lá, vai ter gasto. Você que tem filho, você sabe. Não é eu ficar de braço cruzado olhando um pro outro, tem que gastar. Vai gastar. Então assim, se você não tá numa fase boa, assuma a responsabilidade, poxa. Assuma a responsabilidade. Você é o responsável por o que tá acontecendo na sua vida. Arregaça as mangas, aceita a realidade, muda a realidade e melhora. Exatamente. Agora o que não pode é você continuar na mesma. Uhum. E aí vai chegar uma hora que você vai apontar pro outro e dizer, rapaz, a culpa não é minha não, a culpa é do governo. Não, é de Deus. A culpa não é minha, a culpa é do Papa, que o Papa que veio foi o Papa dos Estados Unidos, a culpa é dele. Exatamente. Não tem nada a ver não, poxa. Não terceiriza. É uma dificuldade muito grande da gente. Eu fui uma das pessoas que no início, quando eu tinha dívidas, quando eu tinha dificuldades financeiras, eu terceirizava a culpa. Terceirizava por influência, olhava a vida das pessoas na internet, na rede social, e achava que eu poderia ter igual. E queria ter, e queria comprar igual. E aí a culpa é dele que postou, e eu segui. Não, mas a culpa é minha. A culpa é do meu amigo que ganha mais que eu, que tem um pai ou uma mãe que paga as contas em casa e ele não precisa se preocupar com dinheiro e ele comprou um negócio pra ele e eu comprei igual. Não, poxa, a culpa é minha. Então assim, responsabilidade é sua, poxa. Muda a mentalidade. Se possível, cerca-se de pessoas, começa a seguir pessoas, começa a olhar, assistir o programa semanal, porque a gente tá aqui debatendo coisas muito sérias. Isso aqui muda a vida, sabia não? Se você conseguir controlar e conseguir entender como funciona o ciclo do dinheiro na sua vida, você vai melhorar espiritualmente. Você vai melhorar a sua saúde física. Porque como você melhora o seu bolso, a consequência é você melhorar aqui, ó. Você vai acordar consigo mesmo, a cabeça mais tranquila no travesseiro. Tudo isso está ligado à mentalidade. E você precisa entender, né, que a renúncia é necessária. Uma vez que você aceitou tudo que estava lá na sua frente e comprou, agora você vai ter que deixar de ter, deixar de desejar para pagar. Exatamente. Tem até, eu tava vendo, acho que foi o Bruno Perini falando uma história, eu já tinha ouvido ele falar dessa história de uma pesquisa que fizeram lá na faculdade em Harvard, aí nos Estados Unidos, do marshmallow, já ouviu falar? Não. Com crianças que faziam um teste com marshmallow. Aí separavam um grupo de crianças e tem um grupo de crianças que já queria a recompensa rápido. Sim, já ouvi. Né? E lembro. tinha outras, já era um percentual bem menor, que esperavam para comer o marshmallow um dia, 2, 3. Eu me recordo que era pra... Eles davam um tempo pra uma criança. Você tem uma escolha. Você comer esse marshmallow agora. Isso. E você poder ir embora, ou você esperar 15 minutos para comer 2. Isso, aí eles davam esse tempo. E aí você vê que a recompensa imediata prevalecia.
A dívida tá ligada Exatamente a essa Você mentalidade. quer recompensar, você quer adiantar sonho, É. né? Ah, eu quero comprar meu carro, não sei o que, aí faz o financiamento, pega a pior taxa que tem. Ah, mas eu tenho um carro. Sempre vai ter alguém para empurrar isso aí em você. Sempre vai ter. Exatamente. É um sonhador, sempre sai na rua um besta e um sabido. E se você pegar... Quando os dois se encontram, Dá negócio. Dá negócio. sempre Não acontece seja isso. besta. Não seja besta. Mas, pronto, o primo rico, né? Muito tempo investindo, veio comprar e andar de Uber, né? Não veio comprar o carro. E quando comprou, foi para o padrão que ele tem com um Compass, um carro normal. Se fosse os caras, ia ser Porsche. Eu vi uma pessoa influente também falando sobre isso, dizendo: o primo rico não tem um carro milionário, o carro dele é um Compass, é um Renegade, é um Jeep, agora que ele mudou para um BYD blindado, mas ele nunca teve um carro de Ferrari, Lamborghini, nunca teve, apesar de ter dinheiro. Por que não? Mas aí você pega o exemplo, a casa dele. Recentemente comprou uma casa do Neymar, 40 milhões de reais. Só que assim, existe a mentalidade do que ele quer. O sonho dele não era ter um carro caro, era ter uma casa maior, Só que ele tem dinheiro pra isso. Né? Não era a hora, tem a hora. O cara que é investidor, exatamente. O marshmallow. É a paciência. Entendeu? E eu vou dizer a você, depois que eu comecei... Se eu comer o marshmallow, vamos trocar pela semente, né? Se eu comer a semente aqui, essa semente não vai virar... Germinar. Não vai germinar. Vai não. Agora, se eu deixar ela aqui, esperar, aguardar a ansiedade... Ela vai virar várias sementes. Aí vai gerar uma árvore que vai gerar frutos, vários frutos, que vai gerar mais sementes, que daqui a pouco é uma fazenda, que é um pouco... Isso é bíblico. Até na própria Bíblia. Parábola dos talentos. Até a própria Bíblia fala sobre isso. Então, assim, nós temos hoje... É questão de você encarar a realidade. O pastor Cláudio Duarte fala muito. Encare sua realidade. Encare sua realidade. Nós temos hoje uma dificuldade financeira no país muito grande. E não é só por conta dos juros. É por conta da dificuldade de educação financeira que não existe. Exatamente. Nas escolas, você não aprendeu sobre o juro composto, o juro simples, como funciona a dívida, taxas de juros, taxas de financiamento. Você não aprendeu sobre isso. Você não aprendeu sobre salário, sobre INSS, imposto, tributação. Então, quando você começa na vida adulta, você já vem... Pô, o salário, pô, o imposto, pô, a tributação. Um monte de pisa que você recebe sem você entender nada. Então, a hora de você começar a entender, não é abrir um livro e ler do zero, mas começar a acompanhar aos poucos a vivência de outras pessoas, conversar, abrir. E muitas pessoas, que é até um tema interessante para a gente trazer futuramente, é falar sobre dinheiro dentro da nossa casa. Muitas pessoas hoje têm preconceito. Às vezes o esposo não discute com a esposa sobre dinheiro. Pega o dinheiro dele, ele paga as contas que ele acha melhor. Ela paga as contas que ela acha melhor. E aí acabou-se. É assim. Isso. Eu já conheci pessoas que são assim na casa. O dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é dele. Só que como é que divide a vida assim? Se você não tem uma vida mutuamente estável com a pessoa e divide a sua renda com ela, tudo que entra, tudo que sai. Se você não tem um contexto de conversação, confiança, como é que você vai prosperar? Então, esse é o contexto. Até um tema futuro pra gente falar, que é sobre isso. Né? Então, a dívida hoje, dentro de casa, ela precisa ser compartilhada. Exatamente. A mulher comprou uma coisa, amor, comprei isso aqui, ó. O que é que você acha? Não, tudo bem, a gente vai pagar. Mas, ó, mês que vem não compra de novo, não. Aí você, amor, eu comprei aquilo ali, achei bom, é um investimento e tal. Show de bola. Mas é só esse mês, né? Mês que vem não vai ter mais, não. Então, e começar a entender isso aí, porque um casal que anda junto, prospera junto. Agora, você que é solteiro, que mora com os pais, é a melhor fase para você não fazer dívida, e sim acumular. Exatamente. Acumular dinheiro, acumular patrimônio. E é o que eu falo, tira uma habilitação, tenta comprar um veículo, tenta se tornar independente o mais cedo possível, para não ser dependente dos pais. Exatamente. Porque imagine, o seu pai e sua mãe trabalhar a vida todinha, velho, para bancar um cara de 25 anos de idade dentro de uma casa, velho. Para bancar um cara de 30 anos dentro de uma casa. É vergonhoso, mas a realidade de cada um. É a criação de cada um. É a realidade de cada um. Então, assim, o pensamento que eu tenho hoje é diferente. Né? Eu sempre tento trazer à tona o conceito de gratidão. Você tem que ser grato pelo que você tem, mas não conformado com o que você tem. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mas não é ganância. É sempre ambição, que é diferente. A ambição faz com que você, através de tudo que você está vendo, você consegue melhorar e adaptar àquela realidade. A ganância não. A ganância, às vezes, você quer passar por cima de outros, você quer
sair por baixo, passar pelas suas virtudes. Então, as dívidas hoje, elas estão muito atreladas ao comodismo. É muito cômodo para mim passar um cartão de crédito. Começa a mudar. Então, só paga no dinheiro agora. É muito cômodo para mim chegar... Dói, né? E a dificuldade é muito ruim, velho. Muito ruim. Mas Eu falo porque... é a dificuldade. Você chegar no final do mês. E eu já passei por isso. Já cheguei a pedir dinheiro emprestado. Já cheguei a pedir ajuda. Já cheguei a ter muitas dificuldades. Não me orgulho, mas sei que foi necessário. Com certeza. Muitas pessoas hoje estão nessa fase. Acredito sim que estão. E vão melhorar. Vão ultrapassar e vão conseguir chegar lá. Só que tem que dar o primeiro passo hoje. E outra coisa. Se você está devendo, se você tem dívida... Você não é sua dívida, não. Levanta a cabeça. É isso mesmo. Né? Não é porque às vezes o parente tá bem, prosperou, tem dinheiro e você é menos do que ele, não. Somos todos extraordinários, somos todos filhos de Deus, entendeu? E é só uma fase. Agora, como a gente tá falando aí, né? Organização, meta, conscientização da dívida. Quanto tempo tem essa dívida? Eu falo não como um perito, um cara que estudou, mas na prática de vida. Verdade. Eu devia a minha vida toda. Desde que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade... Meu primeiro salário já estava devendo. Acredita, olha aí. Conta essa história, não? Não, quando não. Em 1997, dia 2 de fevereiro, comecei a trabalhar na casa de peças do meu tio. Olha, lembra como se fosse ontem. E era menino, 10 anos. Naquele tempo não tinha a questão do trabalho infantil, graças a Deus. Né? É verdade. Aí, e até hoje tô aqui, ó, firme e forte. Não tenho trauma nenhum porque trabalhei. Pelo contrário, foi até bom. Eu deixei de ser um maloqueiro. Pra estar ganhando dinheiro, trabalhando e aprendendo como funciona, né? Já. Ou podia também estar estudando, dedicar os estudos. Mas lá no sertão não ia de jeito nenhum. Aí, quando eu fui receber, eu lembro como hoje, meu salário em 97, 30 reais. Meu irmão, pra mim era 3 mil reais. Poxa, né? é dinheiro. É dinheiro demais. Aí minha mãe foi e comprou da minha tia uma roupinha. Uma camisa e tal, não sei o quê. Quando eu recebi, minha mãe já tinha comprado. Quem te herda muito dos pais, né? Era só fiado. Vou comprar minha mãe e meu pai só compravam fiado. Aí no sertão, né, vai lá na bodega, bota aí. Aí ela comprou, né? Tá, quando eu recebi já vai 3 Deu notas dinheiro. de 10, as coisas mais lindas. Eu lembro até hoje. De plástico era de plástico ainda? Não, era pra aquele... Antiga mesmo. Antiga, 97. Aí foi aí todo embora. Eita. Aí depois daí, pronto, até hoje. Mas essa não foi aí você que fez, foi a sua mãe. Sim, mas já tava devendo, né? Primeiro salário, já começou a dever. Então, gente... Mas é assim mesmo. Mas é o perfil de cada um. E hoje, aos 39 anos, tudo dá tempo, podia estar com 80. O senhor pode estar com 80, dá tempo de mudar. Com 90 dá tempo de mudar. Verdade. Não tem idade. É mudar a mentalidade. Entendeu? Porque assim, tudo que você está fazendo hoje vai ter uma consequência no amanhã. Se você tem 30, 10, 20, 100 anos, alguém vai ter a consequência. Se não vai ser para você, vai ser para outras pessoas. Exatamente. Porque você é exemplo para os seus filhos, você é exemplo para os seus netos. Então, se você não se vê com esses olhos, olhe para quem está próximo de você e veja se ele não se espelha ou ela se espelha em você. Então, comece a melhorar, a adaptar isso aí para deixar um exemplo bom e positivo para quem está vendo. Porque senão, infelizmente, vai ser só outra família vindo da sua com dívida também. Outra coisa também que eu vejo muito, que acontecia comigo e que eu vejo muitas pessoas, não pegar um trabalho extra por conta de vergonha de trabalhar. Vou dar um exemplo. Quantos e quantos eu tenho um cachorro aqui, eu não tenho tempo de passear com ele. Se tivesse uma pessoa que passeasse, eu pagaria. Né? Então a gente faz extra de passear com o cachorro. É verdade, é verdade. Acorda um pouco, mas não tem tempo. Se você acorda 8 horas, passa a acordar 7, passa a acordar 6, faz um sacrifício. Exatamente. Entendeu? Pra tentar fazer uma renda extra. Eu peguei, passei a ser da turma das 6. 5h30 da manhã eu tô acordando, 6 horas, já tô saindo com o carro, já tô uberando. Exatamente. Aí trabalho até 8, 9 horas, bato a minha meta do dia, vamos dizer assim que é 100 reais. Em 3 horas que eu tava ocioso, ganhei 100 reais. É muita coisa. No final do mês, quando você vai ver, exatamente, com os gastos você tem uns 2.000, 2.700 reais livre. Então assim, a renda extra tá ligada diretamente realmente a um futuro financeiro, a um plano financeiro. Tudo isso é questão de você querer. Exatamente. A dívida ela vai existir para todo mundo tem dívida. Não tem um que não tenha dívida. Se ele não tiver uma dívida no cartão de crédito, ele vai ter uma dívida no dinheiro, porque ele vai precisar comer. Ele vai precisar sair, ele vai precisar se vestir. Vai ser uma dívida, vai ser uma despesa. Mas ele vai precisar ter o dinheiro para pagar. Aí, se ele não tiver, vai passar no cartão de crédito. Eu mas realmente... uma coisa bem interessante, assim, a vinda para esse mundo, ela é grátis.
É verdade. Mas a permanência é paga. É verdade. Não paga nada pra vir, pra nascer. Né? Nem pede, né? Nem pede. Nem pede. Pra estar aqui tem que pagar, não tem jeito. Mas quando você analisa o contexto mundial, você vê, você poderia ter nascido na Ucrânia, hoje, como tá lá. Poderia ter nascido em Israel ou em Irã. Poderia ter nascido na Somália. Mas olha onde você nasceu. Olha todas as facilidades que você tem na sua vida. Um país tropical, vida boa, com saúde, e você tá reclamando de uma dívida. Poxa, arregaça as mangas, trabalha. Se tem 24 horas, você dorme 8. Poxa, não querendo ser extremista, mas é necessário. A dívida vai bater na sua porta, ela não tem pena não. E se você não pagar, os juros, olha, gira. Então assim, arregaça as mangas e vai pra cima. Não tem segredo. Acorda cedo, dorme tarde, mas não deixa de respeitar o que você predeterminou pra você mesmo, que foi a dívida. Então lidar... Não, lidar com as dívidas hoje é o primeiro ponto que você pode tentar melhorar a sua vida financeira. Lidar com as dívidas é você encarar diretamente ela, entender que você que foi o responsável, você é o principal solucionador. Então resolva. Vá lá e resolva. Como? Pagando, fazendo a renda extra, tentando abrir mão de alguma coisa que você acha que é primordial, como a assinatura de uma Netflix. Deixa disso, bicho. Pelo amor de Deus. Poxa, filmes de graça no YouTube. Eu nem assisto. Eu tô falando assim, não é extremista, eu sei que você merece, eu sei que você pode ter, só que, poxa, mas será que... Não merece, não. Será que você não consegue enxergar que dívidas são a principal causa da dificuldade de relacionamento, dos términos, de crises, e os seus filhos vendo você e sua esposa discutindo por conta de dívidas? Então é isso que você precisa entender. Sempre melhorar a qualidade de vida de acordo com as decisões que você toma hoje. E hoje você precisa acordar para a vida e encarar essa dívida e resolver. Pagar de alguma forma. Resolvendo aí, fazendo uma renda extra, diminuindo os gastos, abrindo mão de alguma coisa, mas tem que resolver. A dívida que aconteceu foi uma decisão que você tomou. Às vezes errada, às vezes por comodismo, às vezes por compulsividade. Então, desse ponto em diante, você precisa entender que você é o responsável. Você já chegou a ler um livro sobre dívidas? Tem algum exemplo? Já, O Pai Rico, Pai Pobre. Psicologia Financeira, muito bom, inclusive. Ajuda bastante, né? Inclusive recomendo. Tem até no meu canal O Mais Rico da Babilônia também muito bom. Fala muito sobre dívidas também. É muito bom, muito bom. Livros assim sobre dívidas são muito bons, muitos recomendados. A gente, assim, quem tem paciência, quem gosta e quem não tem, deveria ter, para começar a entender que você não é o único que teve dívida. Muitas pessoas tiveram pior que você e construir um patrimônio desse ponto que você está endividado, sem chão, sem saber o que fazer. Essas pessoas decidiram trocar o 24 por 48 e trabalhar arregaçando com força para conseguir levantar dinheiro para pagar as dívidas e assim construir alguma coisa. Então assim, pessoas tiveram na sua situação, tiveram pior, tiveram melhor e conseguiram resolver. Por que você não? Você é igual a todo mundo, a diferença é aqui, ó. Exatamente. Olha aí, show de bola hoje o episódio. Muito bom, cara. Muito bom. Acho que a gente passou da meia hora, viu? Acho que passou. Mas foi muito bom, muito proveitoso. Porque assim, falar de dívida é porque muita gente sofre, né, cara? Mexe muito com o emocional, com o psicológico, né? Costumo dizer que você que é casado, quando a falta de dinheiro chega, né? O amor sai pela janela, uma coisa assim. É verdade, é verdade. O amor só tá dentro de casa até a barriga tá cheia e as contas tá em dia. Depois que isso acontece... Ninguém quer sofrer, né, cara? É porque o sofrimento ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Então, assim, o contexto tá aí. Você vê, todos os casais que estão bem, eles estão com as finanças em dia. Não necessariamente. Né? Não, bem assim. Psicologicamente que a gente consegue ver. Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda muito. Mas realmente, precisa ter muita paciência. Muito Não bem. é fácil. Pessoal, chegando ao fim de mais um episódio do Horário Nobre Invest, né? Falamos hoje sobre dívidas. É o que vem assolando muitas famílias brasileiras. Verdade. Né? Muita gente endividada, muita gente com orçamento comprometido. E aqui a gente falou um pouquinho da nossa realidade, né? E demos dicas, né? Olha aí. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Compartilhar essas informações.
Passa pro teu amigo. Exatamente. Compartilha pra um Isso, parente, um amigo. divulga. Porque assim, muitas pessoas não falam sobre isso, Daniel. Aham. Né? Então a gente falando aqui, possa ser que seja um acalento, até uma motivação para as pessoas que estão assistindo. Com certeza. Né? Poxa, peraí, eu vou realmente arregaçar as mangas. E tem que aprender a dever. Tem camarada que tá devendo 100 reais, já quer se matar. Não, faça isso não, faça Não, mas tem gente que assim não sabe dever, né? Tem que aprender também. Tem que aprender, tem que ter consciência do que você está fazendo. Muito bem. Então, pessoal, peço que se inscreva no canal, né? Assine aperta aí o sininho para quando ver as notificações. Isso. Se inscreve no canal, dá aquela força. A gente vai estar aqui toda semana trazendo tópicos sobre dinheiro, finanças, sobre investimentos. Vamos começar a trazer, né, Orlaí, convidados especiais da pessoas área, da área para tentar né? agregar mais conhecimento também. Pessoal de banco, pessoal do mercado financiamento financeiro, também, né, de financiamento, que falam de sobre dinheiro, de saber como juros, comissão, valores, Exatamente. investimento, tentar agregar mais conhecimento a vocês também sobre o dinheiro, né? Aham. Porque o dinheiro não é o dinheiro tem várias vertentes, então a gente precisa entender também junto com vocês e trazer esse conhecimento, que é muito bom, Daniel. Então bem. assim, se inscreva no canal, muito bom o conteúdo, deixa nos comentários ideias também de temas que vocês querem que a gente traga também, Isso, que é importante. exatamente. Comenta se você também gostou do tema, se você achou se interessante. identificou com o que a gente falou aqui, Isso. né? Comenta também se você vai começar hoje. Exatamente. Se você vai arregaçar as mangas hoje e começar a trabalhar mais para pagar as dívidas, também para se educar financeiramente. Deixa uma mensagem positiva ou negativa se você está gostando do Olha, conteúdo. Que coisa boa, de devedor para investidor. Para investidor, que Olha, coisa que maravilhosa. legal, Eita. maravilhosa, hein? É maravilhoso você poder ter essa transição. De E não é do tomador dia de para dinheiro noite. emprestado para emprestador. Olha, Ixi, do dia pra noite não foi. É um processo. Então, sempre deixe aí os seus comentários, sempre compartilhe, porque muitas pessoas precisam saber também disso aí. Se você gostou, sempre deixe aí seus comentários e compartilha, tá bom? Muito bem. E se você tem empresa relacionada ao mercado financeiro, um banco, uma agência, né, uma lotérica, Isso. e quer apoiar a gente aqui, patrocinar, entre em contato também, vai estar o link aí na descrição, entendeu? Do Instagram, né, Orlaí? Entre em contato pra gente também entrar junto. Sua empresa, de divulgar um produto seu financeiro também, né? Entre em contato com a gente, que a gente marca uma reunião e você vai ser parceiro. E vai ganhar também um episódio aqui no Horário Nobre Invest. Show de bola. Não é isso, Orlaí? Isso mesmo. Agradeço Muito a oportunidade, Daniel. E lembrando, eu tenho um canal no YouTube também, Orlaí Invest. Isso. Sempre eu tô comentando aqui abaixo dos vídeos também. Então, vocês que têm curiosidade de saber um pouco mais da minha rotina, de como é a rotina do investidor, eu tenho um Instagram, uma página no Instagram também, Orlaí Invest, e o canal no YouTube, Orlaí Invest. Então, só botar lá, é um nome bem fácil de entender. Isso. Só clicar lá, entrar lá e acompanhar nosso trabalho, tá bom? Valeu, pessoal. Dá esse apoio pro Orlaí aí. E vamos lá, né, Orlaí? Tamo Isso aí, mesmo. levando muito a sério, né, esse tema do dinheiro. E tenho certeza que lá no futuro, eu vou estar falando aqui com o futuro Bruno Perini. E Aparece, o Thiago bicho. Negro. Sou mais bonito. Valeu, Daniel. Obrigado. Irmão, Orlaí, tamo junto. Tamo Pessoal, junto. Valeu. valeu, até o próximo episódio. Valeu. Show de bola, Daniel. Foi mais de uma hora, velho? Foi. A gente começou 33. a você, nós vamos... Revolucionou o mercado.